Sejamos intencionais em nossas vidas ordinárias. Dentro dessa palavra, hoje Deus vai nos trazer 2 questionamentos. Primeiro, qual o seu chamado? Você já entendeu o chamado do Senhor para sua vida? E o segundo questionamento, o que você tem feito com o chamado do Senhor para sua vida? Você tem sido intencional? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Sejam bem-vindos. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Camila Antoniazzi. Se você já é inscrito, já me acompanha aqui, muito obrigada pela confiança. E agora vamos de palavra. No livro de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 18, diz: Jesus chama os primeiros discípulos. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Nessa palavra que eu li, eu quero aqui chamar a atenção para alguns detalhes. No versículo 18 diz que Jesus viu 2 irmãos. Jesus, ele está com os olhos atentos sobre nós, sobre as nossas vidas. E Jesus viu aqueles homens enquanto eles estavam vivendo uma vida ordinária, uma vida comum de pescadores que estavam fazendo o seu trabalho diário. Deus está vendo-nos em nossas vidas comuns. Não pense você que os olhos do Senhor estão desapercebidos. Mas eu te faço a pergunta: estamos atentos ao chamado do Senhor? Aqui também me chama a atenção que Deus ele não viu somente Simão, chamado Pedro. Ele viu o seu irmão. O chamado de Deus em nossas vidas, ele não vai implicar somente a nós, mas ele vai alcançar também aqueles que estão à nossa volta, os nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho. E Jesus, ele aproximou-se e falou o quê? Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. E a palavra diz que imediatamente esses homens deixaram tudo, diz bem assim, no mesmo instante eles deixaram suas redes e o seguiram. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que já estão seguindo a Jesus, amém? E fique comigo até o final, porque você vai compreender em relação ao que você tem feito com o chamado de Deus na sua vida. Mas tem pessoas aqui que o Senhor está falando: siga-me, siga-me, eu tenho uma promessa para a sua vida. Eu quero que você seja mais que um pescador de peixes, eu quero que você seja um pescador de homens. Mas para isso, para seguir Jesus, você precisa deixar a rede. Você tem deixado a sua rede? Você tem obedecido a voz de Jesus ou você está apegado ao material? A rede ali representa a segurança, a estabilidade, o domínio que nós temos sobre as coisas que nós fazemos, sobre o nós conquistar, o nós conseguir, a força do meu braço. Precisamos deixar as redes para seguir Jesus. Precisamos deixar muitas vezes crenças que recebemos dos nossos familiares, pai, mãe, avó, que crendo que estavam no caminho certo, de repente te conduziram para um candomblé, para um centro espírita, para outras práticas que não são as que Jesus ensinou. E não tô aqui falando para recriminar, para falar mal, pois eu já vivi essas práticas. Mas a palavra de Deus nos mostra que Jesus nos chama para uma vida diferente. E muitas vezes o que nos impede verdadeiramente de seguir Jesus e de nos tornar pescadores de homens são essas redes. No versículo 21 fala sobre outros 2 irmãos, fala sobre Tiago e João, que eles estavam no barco de seu pai, Zebedeu. Talvez eu e você aqui, no momento em que somos chamados para Jesus, estamos no barco do Pai, trabalhando com o Pai, servindo a família, vivendo realmente uma vida ordinária, comum, e Jesus está nos vendo. Mas aqui fala que esses homens, eles não precisaram deixar a rede, eles precisaram deixar o seu pai e o barco.
Eles precisaram deixar o que eu falei, as crenças, o que vem de família, para seguir Jesus. Esse pai deve ter ficado indignado. Ele perdeu 2 filhos ali da convivência, 2 filhos que serviam junto, que buscavam junto alimento. E esse homem se viu o quê? Sem os 2 filhos, seguiram Jesus. Como será que foi? Será que esse pai entendia o chamado da vida para os seus filhos em ser discípulos de Jesus? Eu não sei como é que foi. Aqui não fala. Então nós podemos conjecturar. Porque vai ter pessoas em que vão ser chamadas para Cristo, vão atender o seu chamado e vão ser compreendidas. Mas há pessoas que vão ser chamadas, vão ter que deixar e não vão ser bem compreendidas. Mas eu quero te dizer que o chamado de Cristo para sua vida é muito maior do que os planos e os sonhos do seu pai e da sua mãe para sua vida. Confie no chamado de Deus para sua vida. Não tenha medo de deixar o que for preciso para seguir Jesus. Graças a esses homens que foram obedientes, hoje nós temos, o testemunho deles escrito em cartas, o testemunho de experiências vividas que fazem com que eu e você possamos conhecer mais do poder de Deus e buscar realmente viver uma vida intencional em nossa vida comum e ordinária. Então, qual o seu chamado? Você foi chamado para Cristo. Camila, então eu tenho que largar tudo para seguir Jesus, é isso. Abandono meu trabalho, deixo a minha família para trás e vou viver a vida como um nômade, como um missionário, vou sair fazendo missão, fazendo a obra. Nem quero isso pra minha vida, cá. Não fui chamada para isso. Fica tranquilo, tá? Cada um de nós, dentro do chamado, tem um chamado específico. Alguns vão ser missionários, alguns vão ser cantores para Jesus, vão viver uma vida de um lado para o outro realmente indo fazer a obra. Mas alguns, a maioria, vai viver uma vida ordinária. Vai seguir Jesus, viver o seu chamado dentro de uma vida ordinária. E dentro disso, colocamos os nossos empregos, os nossos trabalhos, a nossa rotina doméstica como mãe. Tem pessoas hoje que, como eu, foram chamadas realmente, a minha prioridade hoje é ser mãe, é a maternidade, é criar os meus filhos, ensinar eles o caminho, ensinar eles no caminho, a palavra de Deus, nas experiências, na vivência. E muitas vezes, por conta desse chamado, eu vou ter que abrir mão de outras coisas. De repente, seu chamado hoje é dentro de uma empresa, é ser um servo de Cristo lá dentro, para que outras pessoas sejam alcançadas por Jesus. E não é porque hoje você está assim que mais pra frente não vai mudar. Na minha vida tem sido assim. Eu tenho vivido fases dentro desse chamado com o Senhor. Já tive um momento em que eu trabalhava fora e lá alcancei muitas almas para Jesus. Hoje, apesar de estar dentro de casa, por conta de escolhas e renúncias que eu fiz por amar a Cristo, por entender o meu chamado, eu tô buscando ganhar almas e cumprir o meu chamado através do YouTube. Então as coisas vão mudando dentro do chamado de Cristo para as nossas vidas. Precisamos estar atentos ao seu direcionamento através da oração, da leitura da palavra. Ele vai falando conosco e vai nos conduzindo e nos dirigindo. Mas eu quero te dar exemplos práticos aqui na palavra de Deus, porque eu comecei a perguntar a Deus, tá? Eu entendi tudo isso que o Senhor fez na minha vida, mas eu quero na palavra, me mostra na palavra pessoas que viveram uma vida comum e ordinária e que o Senhor usou. E o Espírito Santo, ele falou, e eu quero compartilhar com você. Vamos lá, em Atos, capítulo 18. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Então aqui, o apóstolo Paulo, que foi uma bênção, que escreveu muitas cartas para o Senhor, que teve muita vida com Deus, muita experiência com Deus. Paulo vivia uma vida comum e ordinária fazendo barracas. E não só ele, Priscila e Áquila também faziam barracas, trabalhavam criando tendas, fazendo tendas. Então, qual era a vida ordinária deles? Eles eram cristãos, eram amigos de Paulo, do apóstolo Paulo, atuantes na igreja e faziam barracas. Essa era a vida de Priscila e Áquila. De repente, parecida com a vida de muitos aqui que estão me ouvindo, que são empreendedores, pequenos, médios, grandes, não importa o tamanho da sua empresa.
Mas você foi chamado para Cristo, segue Jesus e dentro desse chamado continua fazendo tenda, fazendo barraca, trabalhando. O próprio apóstolo Paulo, que servia tanto no reino, fazia tendas, criava, fazia barracas, trabalhava. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Aqui acontece o que eu falei um pouquinho atrás. O chamado de Paulo, dentro do chamado de Paulo, houve um período em que ele ganhava pessoas para Jesus, continuando lá no seu trabalho, fazendo barracas. Mas, após um tempo, ele dedicou-se exclusivamente à pregação do Evangelho. Dentro do chamado, as coisas foram alterando por conta de algo específico que Deus tinha na vida dele. E isso pode ser na minha e na sua vida, Deus ir mudando as circunstâncias e mudando o direcionamento para a vida de cada um. Por isso precisamos estar atentos à sua voz. Outro exemplo de uma pessoa que vivia uma vida comum e ordinária encontra-se no livro de Atos, capítulo 16, versículo 14, diz assim: Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiara. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada... Gente, tô sem voz. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: Se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Aqui estamos falando de uma mulher com uma vida ordinária, que ela era o quê? Ela era uma vendedora, e dentro do chamado de Deus para a vida dela, ela abriu a sua casa para que ali fosse um ponto de pregação para os apóstolos. Fala ali que Lídia era influente. Então Lídia era uma vendedora, uma mulher influente que servia abrindo a casa para que pessoas que sabiam pregar o evangelho pregassem. Uma vida comum, uma vida ordinária, servindo a Deus, ouvindo o seu chamado. Último exemplo, eu quero mostrar aqui para vocês no livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 1. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Ali fala de algumas mulheres que ajudavam a sustentar Jesus e os discípulos para que o evangelho fosse adiante, para que as boas novas chegassem, inclusive até a mim e você. Então eu quero te dizer que essas mulheres, elas ofertavam na obra, elas sustentavam a obra de Deus. Provavelmente elas tinham dinheiro, elas trabalhavam, seus maridos trabalhavam, elas tinham uma vida comum e ordinária. E ainda assim ouviram o chamado de Jesus, de acordo com o propósito que ele tinha para a vida delas. E sendo assim, hoje o Senhor está nos perguntando o que nós estamos fazendo com o chamado que ele tem para as nossas vidas dentro do reino. Estamos atentos para esse chamado? Dentro do chamado de seguir Jesus, o que mais ele quer que nós venhamos a fazer? Será que ele quer que nós venhamos a largar tudo para viver pregando? Ou ele quer que a gente seja usado enquanto nós estamos fazendo barracas, enquanto nós estamos ali trabalhando, enquanto nós estamos vendendo, servindo com venda, abrindo a nossa casa para que pessoas ali ouçam a palavra de Deus, para que reuniões acerca do evangelho sejam feitos? Será que ele quer que nós venhamos a ofertar na obra de Deus de forma generosa e abundante? De repente, Deus vai te prosperar. Não para você largar o seu trabalho e largar tudo e seguir Jesus no sentido de viver uma vida de missão, mas de repente o Senhor está te chamando para ser próspero e abençoado, para financiar pessoas que foram chamadas para ir para outros lugares, levar a mensagem do Evangelho. Anotei aqui alguns sinais que apontam qual o nosso chamado dentro do chamado de seguir Jesus. O que você sente em relação ao que faz ou pensa em fazer para Cristo? Por exemplo, eu prego aqui no YouTube, prego na igreja que eu congrego, em algumas igrejas quando eu recebo um convite, prego para pessoas que Deus coloca na minha vida, testemunhos de Jesus.
Eu amo fazer isso. Amo. Poderia pregar todos os dias da minha vida. Isso aponta o meu chamado. Deus não vai fazer com que nós venhamos a fazer algo que seja horrível. Não que vai ser fácil cumprir o chamado de Jesus, mas é algo que vai nos trazer satisfação e alegria em fazer. Por exemplo, se dissessem assim: Camila, tu vai ir nas igrejas louvar. Vai lá louvar, lá na igreja não sei da onde. Gente, pra mim ia ser um sacrifício. Amo louvar e adorar o Senhor. Inclusive, já louvei na igreja em algum tempo, né? Já servi no louvor. Mas não é algo assim que eu me vejo fazendo um sacrifício para fazer isso. Agora, se falarem assim, Camila vai lá levar uma palavra, eu atravesso o mundo, vou de barco, de navio, até de avião, que eu não gosto de andar. Mas eu vou para cumprir o chamado, porque é algo que queima no meu coração. É sobre isso que a gente está falando. Outros sinais que apontam: os dons que Deus derramou sobre a sua vida. Falar, argumentar, cozinhar, limpar, organizar, administrar, animar, ofertar, apoiar, isso tudo direciona para o chamado que Jesus tem em específico dentro da sua vida, de como ele vai te usar dentro do reino de Deus. Outro sinal que aponta são as suas lutas. Se você vive luta dentro do seu casamento, se você persistir, se você não desistir, Deus vai te usar dentro dessa área para ajudar outros casais. Se você sofre, se você passa por lutas no quesito de santidade, se você vive uma vida ainda de solteiro e tem lutado para permanecer em santidade, sem fornicar, sem pecar nessa área, é uma luta muito grande. Provavelmente isso aponta que Deus vai te usar nessa área para ajudar outras pessoas com a mesma dificuldade. Se você sofre, né? Se você tem passado lutas em relação à doença, provavelmente Deus tem um chamado de cura e libertação na sua vida para motivar e incentivar pessoas, para que vejam milagres, para que você também seja um canal de bênção e de milagres através do seu testemunho. Então até as nossas lutas apontam para o que Deus tem para as nossas vidas. E é isso. Hoje é isso. Quero saber como tem sido a sua vida. Você tem sido intencional na sua vida ordinária? Eu, por exemplo, hoje na minha vida ordinária, hoje eu preciso trabalhar. Eu trabalho em casa, sou designer gráfico. Trabalho também em casa como do lar, sou mãe. Então hoje eu preciso ser intencional no momento em que eu atender o meu cliente, intencional no momento em que eu for atender os meus filhos, estar na presença deles, intencional no momento que eu for na padaria. Lembrar, é o reino de Deus que está sendo implantado na terra e eu faço parte desse plano. Deus me chamou para, com a minha vida, com o meu testemunho, alcançar pessoas para Ele. Enquanto eu estou na rotina do meu lar, cuidando dos meus filhos, Deus me chamou para ministrar o coração deles e para ensinar sobre o Evangelho para eles. Enquanto eu estou servindo os meus clientes, Deus me chamou para respeitá-los e para brilhar a luz de Cristo através de um bom atendimento. Eu espero que tudo isso faça você refletir, para que realmente, se você não tem sido intencional até hoje, comece a ser intencional. Acorde e peça: Senhor, eis-me aqui, que eu seja intencional na minha vida ordinária, na minha vida comum, que eu glorifique o teu nome. É o que eu te peço hoje. Se essa palavra te abençoou, compartilha com alguém, inscreva-se nesse canal se ainda não é inscrito e, querendo Pai, até o próximo vídeo.